A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Passando aqui, esse momento, 10 horas da noite, e nós vamos falar a respeito do mundo espiritual. Deixa eu compartilhar aqui, para mais pessoas, que essas pessoas elas podem entrar aí e aprender algo que possa mudar a vida delas. E o interessante é que Deus ele sempre tem algo para acrescentar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas mentes. Eu acredito que Deus ele vai agregar algo sobrenatural sobre a sua vida. Creia que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos que vamos. Compartilhando. Acabando de compartilhar. Acabando de compartilhar. Acabando de compartilhar. Compartilhando. Pronto, compartilhamos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Carole Passos, boa noite, a paz do Senhor. Ale Almeida, a paz do Senhor, Deus abençoe. Larissa Crisley, Deus abençoe. Tiago Costa, Deus abençoe, Tiago Costa. Em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto o Instagram ele está convidando as pessoas aí para estar entrando, daqui a alguns instantes nós vamos estar orando e eu creio que Deus vai fazer algo poderoso, tá bom? Quero ensinar duas coisas aqui a respeito do mundo espiritual. Quero ensinar duas coisas a respeito do mundo espiritual. Aqui em Santa Luzia tá frio. E eu tô tomando um cafezinho. Acabei de tomar um café. Estava em consagração até agorinha mesmo, até as 21 horas. Fiquei em consagração de meia-noite até as 21 de hoje. Amanhã estarei em consagração de novo, eu começo de novo meia-noite, entrego de novo às 21 horas, e a quarta-feira também em consagração de meia-noite até às 21 horas. Vai ser poderoso culto. Já tem sido, domingo foi esplêndido culto. Pensa no culto, bênção, pensa no culto poderoso ontem. Foi maravilhoso. Quinta-feira é dia dos namorados, nós vamos estar aí também, na unção de Deus, e eu creio que o Senhor vai fazer algo poderoso nas nossas vidas, através das nossas vidas. Amém? Deixa eu falar sobre duas coisas aqui. Eu vou te entregar aqui algumas chaves para você que não conhece o mundo espiritual, você que quer acessar o mundo espiritual, quer falar sobre algumas coisas sobre o mundo espiritual. Queridos, o mundo espiritual, ele... Quando se fala que ele é mais real do que o mundo normal, o mundo natural, isso é a pura verdade. Porque para você acessar coisas aqui no mundo terreno, você precisa conhecer o mundo espiritual. E a gente só conhece o mundo espiritual quando a gente começa a viver experiências espirituais, tá? E existem janelas, existem portas para você acessar o mundo espiritual. Uma das portas que eu uso para acessar o mundo espiritual é a porta chamada oração. Exemplo, quando eu coloco aqui, quando eu falo para você assim, olha, coloca aqui o problema que você quer que eu ore. E você coloca aqui o problema que você quer que eu ore. Naquele momento ali,
eu começo a orar pelo seu problema. Começo a orar pelo seu problema. E automaticamente, orando pelo seu problema, a oração pelo seu problema, com um coração sincero, com um coração abençoador, com um coração que ama almas que eu tenho, faz com que Deus permita o meu espírito acessar o seu problema. Faz com que eu possa ver no mundo espiritual o problema que você está vivendo, o ataque que você está sofrendo, a situação que tem te afligido. Então, um dos meios de eu acessar o mundo espiritual é amando almas. É amando almas. Por que eu falo? Às vezes, talvez alguém vai falar assim: amando alma nada, tá querendo dinheiro. Não. Por que não é dinheiro que eu quero? Porque se eu quisesse dinheiro, eu pedia você dinheiro. Tanto que nós colocamos aqui, doações, dízimos e oferta. Você doa, você faz, é o que você quiser. Só que olha só para você ver, eu não tenho obrigação nenhuma de estar aqui fazendo live nem meio-dia e nem às 22 horas. Eu não tenho obrigação de fazer essas lives, não tenho. Se eu não amasse vida, porque a grande maioria das pessoas que me escutam nas lives não são da minha igreja. As pessoas que são da minha igreja, elas preferem estar lá na igreja. Então as pessoas que me escutam na live, elas não são da minha igreja. Algumas são, mas a grande maioria das pessoas do meu ministério não ficam assistindo live. Então, entenda uma coisa. A primeira coisa é amar almas. Eu amo vidas. Eu amo vidas. Existem pessoas que não amam vidas. Então, por isso que quando eu venho aqui para a live e eu falo assim: gente, coloca o seu pedido de oração, e eu começo a orar por você, na oração, o meu coração já está assim: Senhor, me mostra algo que possa ajudar essa pessoa. Me mostra algo que possa trazer uma resposta para essa pessoa. E aí o que acontece? Aí eu consigo acessar o mundo espiritual. Eu consigo acessar algo a seu respeito. Então, uma das formas de acessar o mundo espiritual é amando almas, ou amando pessoas, ou intercedendo para pessoas. Se você quer uma pessoa que também ora por pessoas, ora por intercessão, ora para a pessoa ser liberta, curada, salva, provavelmente também Deus pode te mostrar coisas grandiosas. A segunda forma de você acessar o mundo espiritual, né? E essa é uma das formas mais poderosas que tem, que Deus permite. Escuta isso, tá? Isso aqui é poderosíssimo. Isso aqui tá no meu curso da Escola de Profetas, mas eu vou te entregar aqui, tá? Quando você decide entrar em propósito de jejum, quando você decide fazer propósito de jejum, mas aí é um propósito de jejum prolongado. Quando você decide fazer propósito de jejum prolongado, aí você começa a fazer propósito de jejum prolongado, o que acontece? O seu terceiro olho é aberto. O seu terceiro olho vai se abrir. Pastor, nós só temos 2 olhos. Pastor, o senhor está falando de ocultismo. Pastor, o senhor... Não, estou falando de algo que você não conhece. Então, talvez possa te causar estranheza, mas eu vou te explicar o que é o terceiro olho. O terceiro olho, eu tenho um terceiro olho. Todo ser humano tem um terceiro olho, só que ele não está ativo. O terceiro olho, ele não está ativo em todos os seres humanos. Por mais que todos os seres humanos tenham o terceiro olho, igual tem 2 olhos aqui, só que nós temos o terceiro olho. Por mais que todos os seres humanos tenham o terceiro olho, nem todos conseguem enxergar com o terceiro olho. Então entenda, como acessa o mundo espiritual? Quando você jejua, o seu terceiro olho é aberto. E no terceiro olho você consegue ter visões espirituais. E aonde as visões acontecem? Através do terceiro olho. E onde fica esse terceiro olho? Bem aqui, ó, na sua testa. Bem aqui na sua testa. No centro da sua testa
Isso aqui é um conteúdo rico, hein? Isso aqui é um conteúdo rico. No centro da sua testa tem um terceiro olho. No centro da 2 olhos carnais e um olho espiritual. Isso aí, Cristiano Ferreira está entendendo. Então, quando você jejua, nós estamos falando do mundo espiritual. Quando você jejua, o que acontece? A sua carne perde força, os seus olhos carnais, como o Cristiano colocou aqui, perdem força, você começa a não perceber tudo no olho carnal, e o que acontece? Você começa a ver com o seu terceiro olho, o olho espiritual. É aonde, escuta, é aonde eu mais tenho visões. Você já reparou que quando eu estou orando, às vezes eu olho, escuta, às vezes eu olho para a tela do telefone aqui e leio o seu comentário e Deus já me dá logo uma revelação para você. Deus já me dá logo uma palavra de conhecimento, uma palavra profética a seu respeito. Só que aí, quando eu oro com os olhos fechados, é centenas de orações que eu faço com olhos fechados, tanto aqui na live como na igreja. Quando eu fecho os olhos, aí Deus, o que Deus faz? Deus então, ele abre o campo do meu terceiro olho, da visão, aonde eu consigo ver aquilo que os meus olhos não estão vendo aqui. Então por que eu fecho os olhos? Para mim ter visões espirituais, para que eu possa fechar os olhos do meu entendimento, olhos do entendimento, e eu começo então a ver o que ninguém está vendo no campo da visão espiritual. Então quando as pessoas vão lá na igreja, eu fecho os olhos e imponho as mãos sobre a vida da pessoa, oro e revelo. Pastor, o senhor não tem medo de errar? Não, claro que não, Deus está me mostrando. Olha só, a Débora escreveu assim, ó: o Senhor hoje revelou uma resposta das minhas orações. Olha isso, e escutem, eu estou toda arrepiada aqui, Débora. Eu estou toda arrepiada. Por que eu estou toda arrepiada? A Débora hoje, ela está aqui, não deixa, se eu estiver mentindo pode falar, tá, Débora? A Débora hoje não pediu oração. A Débora não pediu oração. Só que quando eu bati o olho na foto da Débora, quando eu bati o olho ali, ela colocou um emoji. Deus me mostrou certinho ali, ó. E Deus falou comigo, fala com ela isso. E eu, falei com ela. Ela não pediu oração. Então tem pessoas que vão pedir oração e não vão receber revelação. Mas tem pessoas que pedem oração. Mas tem pessoas que elas pedem oração e Deus não vai me dar a revelação. Aí, ó, foi na live mais cedo. Verdade, eu lembro. Então, irmãos, eu tô aqui entregando para vocês ouro. Eu aprendi. Como que eu aprendi isso? Talvez vai, pastor, você aprendeu com o quê, irmão? Essas coisas que eu tô ensinando aqui, eu aprendi sozinho com o Espírito Santo, eu aprendi com as minhas experiências. Já é mais de 1 ano e pouco que eu sou usado. E Deus me usa em visão, Deus me usa em revelação, Deus me usa em cura, pela misericórdia do Senhor. E aí o que acontece? Quando o seu terceiro olho ele é aberto através de jejum, através de oração, através de consagração, o que acontece? Não precisa de você ficar jejuando toda semana, todo dia. Porque, por exemplo, Deus ele vai te entregar coisas espirituais na medida que você crê no espiritual. Quanto mais você crê no espiritual, mais Deus vai te entregar coisas espirituais. E aí no terceiro olho, quando você fecha o olho, aqui ó, o que acontece? A maioria das pessoas fecha o olho e não vê nada. Mas aí, quando você for orar, vou te dar uma chave aqui ó, para você ver que isso é verdade. Vou te dar uma chave aqui. Quando você for orar, faz isso aqui e depois, nas outras lives, você vai escrever assim: pastor, eu fiz e Deus me deu visão. Eu fiz e aconteceu. Não precisa você fazer jejum, não. Antes de você fazer jejum, se você quiser fazer jejum, faz. Mas se você não quiser fazer jejum, você pode fazer também.
Faz esse teste. Jesus falou o quê? O que Jesus falou? Foi Jesus que ensinou, irmão. Foi Jesus, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o presbítero, não é o missionário. Jesus ensinou o seguinte, Jesus ensinou assim, ó. Quando orares, entra pro seu quarto, fecha a porta, pede seu pai em secreto, que seu pai em secreto te ouvirá e te responder publicamente. Agora olha só, quando você está em oração, você entra pro seu quarto, fecha a porta, fecha as cortinas do quarto, apaga a luz e coloca ali um fundo musical ou coloca um louvor que você gosta e ore um tempo falando, com seus olhos fechados, tá? Ore um tempo falando. Se você vai orando, falando, depois que você já esteve no quarto orando um tempo falando, aí você vai pedir, você vai orar a respeito, ó, se você tem filho, você vai orar pelo seu filho, você que tem marido, vai orar pelo marido, você que tem alguém doente, vai orar pela doença, você que tem alguém, você que precisa das finanças ajustadas, você vai orar pelas finanças, você que quer casar, vai orar para casar, você que está passando luta, vai orar por essa luta. E depois que você orar já um tempo por todas essas coisas, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai tirar o fundo musical. Você vai tirar o fundo musical do seu celular. Você vai colocar o celular no silencioso. Vai fechar os olhos e vai ficar umas meia hora sem falar nada. Aí na mente você vai ficar só falando assim, ó, na mente. Vou falar com a palavra, mas você não vai deixar som sair da sua boca. Se você vai estar com a palavra, falar: Deus, me dá visão a respeito das coisas que eu orei. Me dá visão a respeito das coisas que eu falei com o Senhor agora. Só que você não vai falar com a sua voz. Você vai falar com a sua mente. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Deus vai começar a colocar dentro da sua mente. Você vai achar que é seu pensamento, mas não é o pensamento. Faz isso. Você vai achar que eu tô ficando doida. Por quê? Porque você orou por alguém, a imagem daquela pessoa vai aparecer na sua frente. Vai aparecer soluções, vai aparecer livramento, vai aparecer estratégias. E é assim, irmão, eu recebo, olha, assim eu recebo muita visão de Deus. As pessoas, elas ficam impactadas com as visões que eu tenho. As pessoas ficam impactadas, olha, semana retrasada, eu tive uma visão, eu orando dentro do quarto. Eu tenho o costume de orar de tarde, às 3 horas. E aí eu fui orar de tarde. E ali eu fiz isso que eu estou falando com vocês. E Jesus me deu uma visão. Jesus me levou no paraíso, irmão. Me levou no paraíso. Jesus me levou em 3 lugares. Jesus me levou no paraíso. Depois do paraíso, primeiro Jesus me levou numa espécie de jardim. Primeiro fui para um jardim, onde Jesus estava com as vestes bege, e em vez de ter uma coroa de ouro, não, ele tinha como se fosse ramos na sua cabeça, e ele conversava comigo, não era com a voz, ele falava comigo pela mente, eu entendia, ele entendia todas as pessoas que estavam à sua volta. Depois ele me levou para um lugar grande, um lugar grandioso, aonde ele estava com a roupa branca, toda branca, e tinha um monte de famílias, mas muita família, como se os meus descendentes estivessem num canto, os descendentes de outro. E aí o que acontece? E o lugar era muito grande, muito extenso, mas grande. Pensa num lugar grande, mas cheio de paz, um lugar muita paz. Muita paz o lugar, irmão. Eu digo para você hoje que eu não tenho medo de morrer. Se eu for ir para onde que eu vi, se eu for ir, se eu morrer hoje e for para o paraíso aonde eu vi, posso ir embora, irmão. Posso ir embora. Lugar de paz, lugar onde... E o mais interessante que nesse lugar onde que eu tive essa visão, Jesus me levou na visão espiritual.
eu conseguia entender todo mundo e ninguém abria a boca. Tinha pessoas que estavam à distância e eles conversavam e eu entendia o que eles estavam falando longe. Ou seja, no céu não há confusão, no céu ninguém fica confundido, no céu ninguém fica sozinho, no céu, no paraíso, aonde eu fui e vi, ninguém fica triste, todo mundo alegre, todo mundo cheio de paz, todo mundo com o coração alegríssimo. E aí o que acontece? E aí eu vi Jesus foi e me chamou pela mente, Jesus me chamou, e quando eu cheguei bem perto, que eu fui olhar o rosto dele, ele me levou para uma outra sala. Essa sala é a sala do trono. Quando eu entrei na sala do trono, ô irmão, essas visões elas acontecem, não tem como uma pessoa inventar essas coisas. A pessoa tem que ter uma mente muito fértil para inventar tanta coisa. Você orando, o capeta não vai te mostrar nada você orando. Quem vai te mostrar coisa quando você estiver orando é Deus. E aí, naquele momento eu cheguei na sala do trono, e quando eu estava ali na sala do trono, eu via Jesus, agora Jesus ele estava com uma roupa, com uma couraça azulada, e ele tinha um elmo na cabeça. Para quem não sabe, um elmo ele tinha um elmo com uma coroa grande na cabeça, e um elmo que não permitia ver o rosto dele, mas muito bonita a vestimenta dele, muito bonita, muito bonita. E do lado tinha dois tronos, tinha o trono dele que ele estava sentado, e do lado tinha o trono de Deus o Pai. E ali tinha uma luz no trono do Deus Pai, uma luz da cor, como se fosse um cobre, como se fosse um cobre a luz, e era um raio de luz muito grande que subia e chegava até no topo e dispensava uma luz, e não dava para saber para onde aquela luz ia. E aí o trono do lado, então Jesus estava com essa vestimenta sentado no trono, e acima dele tinha anjos, literalmente anjos, como descreve em Isaías capítulo de número 6. Tinha os querubins que estavam acima. E aí o que acontece? Olha só o que acontece. Aí no momento, escuta isso, no momento que eu tive a visão, graça e paz, pastor, Deus falou comigo que o seu ministério vai crescer, Jesus vai soprar o nome do ministério. Glória a Deus, Maria de Lourdes, eu creio. Aí escuta isso aqui, que isso aqui é poderoso, irmão. Isso aqui, qualquer pessoa pode viver. Qualquer pessoa pode viver. Jesus, ele quer dar visão, é para todo mundo, não é para pastor, para missionário, não. Todo mundo que tiver o coração desejoso a viver, vai viver. E aí depois que eu tive essa visão, aí Jesus falou comigo assim, entenda, ele não falava comigo com palavras. No céu não se comunicava com palavras. Eu olhava para ele, e pela mente ele comunicava comigo, e ele falava comigo assim, filho, vê isso. E eu via. E ali naquele momento ele falou assim, olha, eu vou te mostrar, ele falou comigo assim, ó, eu vou te mostrar como que funciona a pregação na igreja, como que funciona as coisas na igreja. E eu fiquei olhando, observando, no trono saiu como se fossem mangueiras de trás do trono, que vinha da cabeça de Cristo, do elmo, e passava e descia, e no topo, assim, saindo da, vamos supor que aqui no meu relógio é o trono, e aqui há uma assoalho do trono na minha mão, e aí aqui na pontinha Jesus me mostrou um púlpito, e ali aquela conexão saía do elmo, da cabeça dele, passava por debaixo do trono,
e vinha como se fosse fiações, e era conectado aqui em um púlpito de igreja, e ele falava comigo: meu filho, tá vendo isso aqui? Eu falei: tô. Como que olha só o que ele falou comigo: todas as pessoas que têm a minha mente estão conectadas comigo. E ele disse assim: as pessoas, quando estão pregadas, inspiradas no Espírito, cumpre-se o quê? Ele disse para mim assim: meu filho, eu estou em vocês, eu falo através de vocês, eu curo através de vocês, eu vejo através de vocês, eu toco através de vocês. Quando vocês estão pregando, eu estou pregando. Quando vocês estão curando, impondo as mãos, eu estou impondo as mãos. Irmão, por isso que eu sempre falo lá na igreja que todas as vezes que eu prego como se fosse o último dia. Entrego tudo que eu tenho para entregar. Por quê? Porque agora com mais ciência. Por quê? Porque Jesus falou que Ele está em mim quando eu estou pregando, que Ele está falando através de mim, Ele está tocando através de mim, Ele está convencendo através de mim, está curando através de mim. Então, eu fiquei muito impactado com aquela visão. E aí ele disse assim: você viu tudo aí? Eu falei: vi. E era muito bonito, era uma sala muito grande, muito extensa, e tinha anjos em cima e também tinha anjos em redor do trono. E aí ele disse assim: vamos dar uma volta? Foi a última parte da visão. Vamos dar uma volta? Eu falei: vamos dar uma volta. E ali ele pegou pelo meu braço, e me levou para uma antessala do lado da sala do trono. Quando eu cheguei na sala, do lado dessa sala do trono, era uma sala de armas. Nessa sala de armas, o que tinha nessa sala de armas? A primeira coisa que me chamou a atenção foi que eu vi um machado muito grande, parecia uma machadinha, só que muito grande, grandona, uns 4 metros, muito bonita. E aí eu vi também espada, eu vi uma espada de ouro, uma espada muito grande também de ouro. E eu falei assim: Senhor, quais armas são essas? Ele disse assim: são armas de guerra. São armas de guerra, são armas dos meus anjos de guerra. São armas dos meus anjos guerreiros. Irmãos, tudo que na Bíblia tem no céu. Lá olha só para você ver. Quando você vê que Adão pecou, Adão errou, Deus colocou uma espada flamejante, uma espada pegando fogo na entrada do jardim do Éden, que representa um anjo porta aquela espada. E a mesma espada que tem lá na Bíblia, flamejante, que o anjo porta essa espada, Jesus me mostrou lá nessa sala de armas. E nessa sala de armas, Ele me mostrou centenas e milhares de armas, e também anjos. E ali Ele disse para mim assim: meu filho, creia que você nunca perde batalha, porque eu nunca perdi batalha, você também não perde batalha. E por que eu estou contando para você essa visão? Porque essa visão é uma das que Deus me deu essa semana também. Essa semana foi de quarta para quinta, isso mesmo, de quarta para quinta. Eu estava orando no momento da tarde, e ali eu falei: Deus, me dá falei com o Senhor: Senhor, eu estou pronto a ver o que o Senhor quiser me mostrar. Eu quero ter mais visões, eu quero enxergar o que ninguém está enxergando. E ali na hora que eu falei aquilo, o que aconteceu? Eu vi um grande castelo, muito grande, um castelo enorme. E é como cena de filme, irmãos. A rua desse castelo, ela fazia um tanto de zigue-zague assim, de cor de ouro. E quando chegava no castelo, o castelo muito grande,
E em volta do castelo tinha como se fosse fincas de gelo. Sabe quando você olha uma geleira que parece que alguém esculpiu aquele tanto de finco pro alto, do lado do castelo, assim, ó, tudo dos lados do castelo, que é tanto de finca pro alto, só que em vez de ser branco, cor de água, ou branco cor de leite, que é cor de gelo, quando é muito gelo, era cor de ouro. E aí meus olhos fixou nas pontas. Quando eu olhei no fim do castelo, lá em cima no fim do castelo, eu via como se fosse o rosto de Cristo com uma coroa em cima. E essa imagem, ela ficava como se estivesse flutuando. Irmãos, Jesus, ele continua querendo comunicar com a gente. Então, eu estou falando como você pode acessar o mundo espiritual através do terceiro olho. E o nosso terceiro olho é o olhar da nossa mente. Muitas pessoas, elas têm visão na mente, e o que elas fazem? Muitas pessoas, elas atribuem as visões que Deus está dando ao diabo. Tem pessoa que Deus mostra para ela um monte de coisa e ela fala assim: eu tô ficando doida, eu tô ficando isso, não tá ficando nada. Algumas pessoas, elas têm um terceiro olho já muito mais aberto do que outras. Só que ninguém fala sobre isso. Ninguém ensina sobre isso. Pastor, eu quero aprofundar mais, quero aprender mais com o Senhor. Olha, eu tenho a nossa escola de profetas online e você pode participar. Você pode aprender tudo que eu sei. Então, querido, querida, acessar o mundo espiritual existem várias formas. Várias formas. Então eu ensinei aqui uma chave. Como acessar o mundo espiritual através da oração de intercessão. Quando eu estou fazendo live aqui, ou quando eu estou fazendo live aqui, eu falo com a pessoa assim: olha, qual que é o problema que você quer oração? E você coloca aqui o pedido de oração. Eu começo a orar por você e Deus me fala algo aqui a seu respeito sem eu fechar o olho. A segunda forma, quando eu fecho o olho, aí eu estou orando a respeito de alguma coisa que você está precisando. E ali Deus me mostra pelo terceiro olho. A quarta forma de acessar o mundo espiritual. Às vezes, dessa forma é meio difícil de acessar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. É meio difícil. É mais presencial essa. Através da imposição de mãos. Isso mesmo. Através da imposição de mãos. Exemplo. Às vezes as pessoas falam, eu não faço isso na igreja não, tá? Lá na igreja eu não tenho esse costume. Mas a gente consegue também. Através de peça de roupa. Você viu que tem igrejas que pedem para você levar peças de roupa, chave de carro para colocar no altar? Algumas pessoas até colocam culto da mesa da revelação. Eu não tenho coragem, porque senão escandaliza, né, irmãos? Prefiro que Deus me use do jeito que Ele me usa mesmo. Mas assim, quando alguém vai lá na igreja, o que acontece? Eu pergunto a essa pessoa: você quer oração para quê? Aí se a pessoa fala assim: não, pode ficar à vontade de orar, eu oro. Agora, quando a pessoa pede oração numa área específica, ali ela abriu um precedente no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual ele é acessado através de palavra. Quando você abre a boca na igreja ou em qualquer lugar que tiver um profeta ou tiver um homem de Deus que conhece o mundo espiritual, você fala: eu quero oração pelo meu marido. Na hora que você fala marido, o mundo espiritual foi aberto a respeito do seu marido. E ali, quando a gente começa a orar pelo seu marido, o que começa a acontecer? O mundo espiritual começa a trazer clareza sobre alguns pontos do seu marido. E quando a gente impõe as mãos também, quando é pela pessoa, quando a gente impõe as mãos, a oração com imposição de mãos, o que acontece? Nesse momento, a minha alma acessa a sua alma. Por isso que é importante, tá? Sempre quando as pessoas vão na minha igreja e eu vou orar por ela, exceto na hora do dízimo e oferta, eu pergunto a pessoa se ela quer se eu posso impor as mãos sobre a cabeça dela. Por quê? Porque colocar a mão sobre a cabeça da pessoa é muito
é muito, como que eu posso dizer? É muito perigoso. É bom e é perigoso ao mesmo tempo. Por quê? Porque, entenda, se eu for um mentiroso, se eu for um charlatão, se eu for um enganador, se eu for um homem que trai minha esposa, se eu for um homem que faz sacanagem e finjo ser um homem de verdade, aquilo que é de ruim que eu tô fazendo vai passar para a vida da pessoa. Só que isso aí ninguém ensina. Os pastores querem todo mundo. Então, queridos, as pessoas elas vão na igreja e elas sabem que eu sou homem de Deus. Tem pessoas que antes de ir na minha igreja, elas ficam me assistindo, ó, dias, épocas, até antes de ser membro da igreja. Às vezes fica me ouvindo em lives, meses, e depois aparece na igreja e membra na igreja. Por quê? Mas já me conhece, ó, há muito tempo em live, viu que eu não fico com palhaçada, viu que eu não fico enganando ninguém, viu que o que eu falo é a palavra, o que eu conto são experiências que eu vivo. Então, o mundo espiritual, ele é acessado dessa forma. Tem outras chaves, mas não vai dar tempo de falar hoje não, tá? Já tem 40 minutos aqui que eu estou ensinando aqui a respeito do mundo espiritual, tá? E eu vou entregar mais uma chave. Vou entregar para você algo bônus aqui, ó. O mundo espiritual, ele é acessado através de sangue. E assim, esse acesso é universal. Esse acesso é universal. Esse acesso através do sangue, os macumbeiros usam sangue de galinha, sangue de bode, sangue de carneiro, sangue de cobra. Eles usam sangue nos rituais. Por quê? Porque o sangue representa vida. O sangue dos animais representam vida. Agora guarda isso, tá? E nós que somos cristãos, nós utilizamos o sangue? Nós também utilizamos o sangue. Só que a forma que a gente utiliza o sangue é através do quê? Através do dinheiro. Como assim, Paulo? Não entendi, vou te explicar melhor. O macumbeiro, ou as pessoas que agem, né, em ser de macumba e tal, eles não fazem sacrifício com dinheiro. Mas o que eles fazem? Eles pedem dinheiro à pessoa que vai ali para comprar o animal, para imolar o animal, para matar o animal, degolar ele, aspergir ali o sangue, uma bacia ou um prato de barro e fazer o trabalho. Nós não utilizamos. Ninguém vai na igreja com animal, ninguém compra um animal, ninguém compra um animal hoje, vai na igreja e corta e derrama sangue na igreja. Não, mas nós agimos com sangue. E como que é então, pastor? Hoje, quando você dizima, quando você oferta, quando você primicia, você coloca o seu dinheiro no altar, você oferta ali no altar, você está depositando sangue. Por quê? Porque o seu dinheiro é ganho com o suor do seu rosto. E o suor, na Bíblia e no mundo espiritual, representa sangue. Lembra que Jesus suou suor com gotas de sangue? Então, outra forma, muitas pessoas elas ficam na igreja anos, mas por que as áreas da vida dela não mudam? Porque às vezes, quando não há ninguém fazendo macumba para você, quando não há ninguém fazendo feitiçaria, quando não há ninguém fazendo nada para destruir sua vida, e você vai para a igreja e você não oferta, você não dizima, e a sua vida muda, não acontece nada com você, é porque não tem ninguém fazendo obras para você, não tem ninguém aspergindo sangue. Agora, quando tem alguém fazendo obras para você, como que você combate? Você combate sendo uma pessoa que, aí vem a parte de princípios. Eu fiz uma live aqui e falei, ninguém que não dizima, que não oferta, que não primicia, que não faz nada para a igreja, não vai para o inferno não. Vai ser salvo do mesmo jeito, só que isso te impede de você ter realizações aqui na terra. E não é Deus que estabeleceu isso. Não é Deus que... Não é Deus, Deus, só porque o Senhor não me dá oferta, só porque eu não dizimo, só porque eu não oferto, você vai me punir. Não é isso.
Ninguém vai te punir. Você mesmo vai colher as suas consequências e as suas atitudes, mas você vai continuar salvo. Continuar salvo. Só a vida que não vai ser muito fácil, entendeu? Só a vida que não vai ser muito fácil. Só a vida que não vai andar, né? Em algumas áreas da sua vida não vai andar. Algumas áreas da sua vida não vai frutificar, mas você vai continuar salvo. Então, essa é mais uma chave, tá? Que o mundo espiritual, querido, querida, é regido através do sangue. E existem situações que você precisa mudar de vida mesmo, literalmente. Então eu espero que essa live seja esclarecedora para alguém, que você possa usar essas chaves, tá? E se você tiver interesse de aprender mais comigo, me manda mensagem no direct que eu te mando o link do nosso curso da Escola de Profetas. Você vai crescer muito, vai viver o sobrenatural e eu vou te ajudar a destravar aí os seus caminhos e vai ser poderoso, tá bom? Vamos orar? Vamos orar no nome de Jesus? Quem foi abençoado com essa live? Você foi abençoado? Você foi abençoado com essa live? Escreve aí se você foi abençoado, para mim saber se você gostou desse tema. Se você não gostou, tá? Eu preguei uma mensagem um dia na igreja sobre os códigos genéticos. Aí nesse ensino falei sobre sexo, falei sobre relações sexuais, falei sobre nascimento de filhos rebeldes, e é um ensino muito poderoso. E eu vou ver se eu consigo ensinar a respeito disso. Às vezes existem coisas que a gente não tem sabedoria, e tudo aquilo que você não tem sabedoria para rejeitar, para expurgar, para tirar da sua vida, você sendo cristão, você sendo cristã, dificilmente você vai fluir. Por quê? Porque tem algo te prendendo, tem algo paralisando a sua fé, tirando você do foco. E Deus, ele tem o intuito de colocar você para cima. Pastor, estou muito triste. Sandra Silveira, por que está triste, minha querida? Cristiano escreveu assim: é sempre enriquecedor as lives do Senhor. Glória a Deus por isso, amém. Que bênção, que bênção. Meu coração está em pedaços. O que aconteceu? Misericórdia. Ai, meu Deus, vamos orar. Vamos orar. A Bíblia fala pra gente se compadecer dos que estão chorando, né? E eu me compadeço de você. Eu não sei o que está acontecendo ainda, mas eu me compadeço de você. Eu oro para que Deus possa trazer paz ao seu coração, possa trazer paz para sua mente, Sandra, e que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida, que Deus, ele possa, né, acalmar seus ânimos, tirar toda pedra de tropeço, e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, tá bom, Sandra? Sandra Silveira. Queridos, quem precisa de oração, coloca aí o pedido de oração. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Aleluia. Patrícia Santos escreveu assim: agradeço pelos ensinamentos, Deus abençoe. Amém. Aleluia. Patrícia Santos chegou na igreja alguns meses atrás e Deus tocou na vida dela e mudou a vida dela por completo. E tem mudado, né? Tem feito coisas grandiosas e Deus vai continuar fazendo, tá, Patrícia? Minha situação de divórcio e financeira não se resolve. Ô Sandra, me manda mensagem depois no direct. Manda mensagem depois no direct. Vou ver se eu posso te ajudar de alguma forma, para me saber da sua história, para a gente mapear o que deu errado, o porquê que divorciou, qual foi a causa.
e também a vida financeira aí pra gente tentar alinhar isso, tá bom? Mas vou estar orando por você. Deus, toma a vida da Sandra, que foi divorciada, Senhor, no nome de Jesus. Toma a vida financeira dela também. Meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai amado, entrar com mão forte, viu, Sandra? No momento que eu fechei os olhos aqui, Deus me mostrava você como se você estivesse sentada, como se você estivesse balançando a cabeça assim e aprisionada, sem ter condição de sair do lugar. Mas Deus se compadece de você, viu, Sandra? Eu repreendo todo mal, toda prisão sem janela, toda prisão sem barreira sobre a sua vida, seja destituída em nome de Jesus, e que Deus possa te ajudar a resolver a questão financeira da sua vida, tá? Yolanda, pastor, ore pela minha família. Deus, toma a vida da Yolanda nas tuas mãos, no nome de Jesus. Toma a família dela, a casa. Toma, Senhor Deus amado, os passos dessa casa, dessa família, no nome de Jesus. E que o Senhor possa, meu Pai amado, abençoar essa casa, tá? Ô Yolanda, quando eu orava por você, eu vi uma onda muito forte que vinha. E no momento que eu via essa onda, eu via também como se essa onda viesse como uma mão e puxasse para dentro. E Deus falava comigo assim: fala com a Yolanda que eu vou lavar a família dela. Lavar fala de tirar a impureza, viu, Yolanda? Aleluia. Eliane Augusta, oração por minha família. Deus, toma a família, no nome do Senhor Jesus Cristo, da Eliane Augusta. Senhor, que o Senhor possa repreender todo o mal sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus. Viu, Eliane? Deus está entrando com livramento, viu? Que na hora que eu orava por você, eu vi um cachorro raivoso, um cachorro latino, rosnando, com os dentes escancarados. Deus está dando livramento para a família. Cristiano Ferreira, peço humildemente oração pela minha vida. Deus, toma a vida do Cristiano Ferreira nas tuas mãos. Toca ele, toca o coração, a mente, meu Pai, no nome de Jesus. E que o Senhor possa repreender todo o mal, viu, Cristiano? Quando eu orava por você, eu via como se você estivesse numa grande floresta. E nessa floresta tinha como se fosse uma grande parede de floresta. E quando eu olhava para essa floresta, eu via você como se você estivesse descendo, como se você estivesse bem declínio. E quando você descia, eu via você chegando no ribeiro. E você estava apavorado, querendo beber água, estava com sede. E Deus me mostrava luta, muita luta. Mas Deus, Ele está permitindo você passar por essas lutas, porque há um lugar, há um ribeiro que você vai beber águas tranquilas, tá? Há um ribeiro aonde você vai encontrar águas cristalinas. É tão lindo essa visão que eu vejo. Eu vejo um lugar com muitas pedras pequenas, redondas. E ali você chegou ali naquela calmaria daquele ribeiro e bebeu água. O Senhor está preparando um lugar para você beber água tranquilo, tá? Patrícia, foi mesmo, verdade. Josiane, ore pela minha vida. Deus, toma a vida da Josiane nas tuas mãos. Josi Norato, nas tuas mãos, no nome de Jesus. Que o Senhor repreenda todo o mal sobre a vida da Josi Silva. Que a mão do Senhor possa estar sobre a vida dela, em nome de Jesus. E que o teu anjo possa continuar protegendo, viu, Josi? Quando eu orava por você, que agora eu via você num lugar. E esse lugar, ele era como se fosse numa esquina. Era como se fosse uma esquina. E eu vou te falar qual esquina que é. A esquina de frente, eu via essa visão de uma esquina em frente à entrada do Lago Azul, onde tem uma antena. No local onde tem uma antena. E tinha um homem que estava espreitando você, como se estivesse tocaiando você, e intentou fazer o mal para você.
intentou fazer o mal para você, e eu vi o anjo do Senhor te protegendo. E esse homem, ele ficou cego e não conseguiu te ver. E isso já tem uns 4 a 5 dias. E Deus dizia para mim assim que Ele tem te protegido 24 horas por dia. Alabraçora calamandaraçai. Deus é contigo, viu? Deus é contigo. Tá bom? Sandra Silveira, minha filha não fala comigo desde o divórcio. Meu Deus, que difícil situação, hein? Lucas Tavares, ore pela minha vida espiritual. Deus, toma a vida espiritual do Lucas Tavares, em nome de Jesus. Que o Senhor possa mudar a frequência que o Lucas tem vivido. Que o Senhor possa, meu Pai amado, direcionar a vida do Lucas. E que o teu nome seja glorificado, viu, Lucas? Deus abençoe a sua vida. Sandra, amém. Yolanda, amém. Eliane, amém. Luiz, ore por mim. Deus, toma a vida do Luiz em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida do Luiz. Em nome de Jesus, né, Luiz? Tempos difíceis, né, Luiz? Veio um tempo como se fosse um tempo de avalanche para a sua vida. Tem acontecido um tempo na sua vida como se fosse um tempo de avalanche. É como se você pensasse que as coisas iam fluir, ia para frente, e parece que as coisas deu uma prendida. Deus está falando para você colocar foco, Luiz. Foco em Deus. Foco nas coisas do Senhor, meu queridão. Cristiano Ferreira, estou ficando cansado. E creio que Deus tem me sustentado e me livrado. Amém. Josi Silva. Josi Norato. Amém. Obrigado, Deus. Deus tem protegido você, viu? Poliana Siqueira, Deus abençoe, Poliana. A Patrícia escreveu assim, ó, sexta-feira tem ato profético para mulheres. Amém, é forte. Vai ser forte. Luizão, é verdade, pastor. Eita glória. Se posicione, Luizão, põe foco. Você sumiu da igreja, Luizão. Aparece na igreja, filhão. Aparece na igreja, tá? Parece, some não. Deus tem coisa grande para fazer na sua vida, viu? Queridos, eu quero abençoar todos vocês agora. Regiane Cândido dos Santos, ore por mim. Deus, toma a vida da Regiane Santos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa repreender todo o mal sobre a vida dela, em nome de Jesus. Viu, Regiane? Quando eu comecei a orar por você, o Senhor só falou comigo assim, ó. Fala com ela que ela está muito cansada. Fala com ela que ela está muito cansada. E olha, além de cansada, é como se você, Regiane, estivesse cansada de tanto ouvir que Deus está fazendo, que Deus está agindo, que Deus vai fazer, que Deus vai deixar de fazer e tal. Você tem recebido palavras de muita gente falando para você ser forte. E Deus, ele não vai ser com você, Deus é contigo. Tá bom? Deus é com você. Amém? Glória a Deus. Queridos, olha, que benção essa live, né? Foi benção essa live, não foi? Deixa eu abençoar a sua vida. Pra gente terminar essa live. A live vai ficar salva aqui. A live vai ficar salva e depois você assiste ela em Deus no começo. E eu vou colocar ela lá na página da igreja no YouTube. E se você quiser assistir depois, você assiste, tá? Patrícia Santos escreveu assim: ora por mim, pastor, para continuar me dando força. Deus é a sua força, tá? Deus abençoe a Patrícia, que ela continue tendo força e caminhando dia após dia. Repreende todo mal, todo ladrão da bênção sobre a vida dela.
que o teu nome seja glorificado na vida da Patrícia Santos. Em nome de Jesus, viu, Patrícia? O Senhor é contigo, viu, minha querida? Queridos, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Amanhã ao meio-dia, eu vou estar aqui ao vivo. Amanhã cedo, amanhã eu tô querendo subir no monte, de manhã cedo. Vou estar no monte, vou estar apresentando a sua vida em oração, tá? Em nome de Jesus. Você que está aqui na live, você que não dizima em lugar nenhum, não oferta em lugar nenhum, faz um voto com Deus, você dizimar e ofertar nessa obra. Seja um mantenedor dessa obra, seja alguém que faz algo de importante. Eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser.